E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Legislação de Elite. Se o objetivo principal é garantir aquela aprovação no concurso público, fiquem ligados. A nossa análise de hoje é um verdadeiro mapa da mina. A gente vai destrinchar tudo sobre o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, regido pela Lei nº 13.675 de 2018. Vamos entender a lógica desse sistema e garantir pontos preciosos na sua prova. Então, para a gente organizar bem a cabeça, nosso estudo vai passar por 5 passos estratégicos. A gente vai começar pelos fundamentos básicos, depois mergulhar no Pacto Federativo, entender de uma vez por todas aquela distinção que todo mundo confunde entre princípios e diretrizes, dar uma olhada atenta nas regras práticas de ingresso e, claro, fechar com chave de ouro, destruindo as maiores pegadinhas das bancas. Bom, vamos lá, começando pela base de tudo. Afinal, de onde surgiu a ideia de criar todo esse sistema de segurança? Olha só, a origem de tudo isso está lá no artigo 144 da nossa Constituição Federal. O texto diz, com todas as letras, que a segurança pública é dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos nós para preservar a ordem pública. Só que o parágrafo 7º desse mesmo artigo exigiu a criação de uma lei específica para organizar como isso ia funcionar na prática, sabe? E é exatamente aí que entra a nossa Lei 13.675. Ela é a resposta operacional para esse mandamento da Constituição, criando oficialmente o SUSP e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Tá, mas quem é que faz parte desse sistema no dia a dia? O artigo 9º da lei traz uma lista exata e, prestem muita atenção, os examinadores adoram testar se o candidato memorizou essa lista. A gente está falando da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, os Corpos de Bombeiros Militares, as Polícias Penais e as Guardas Municipais. O objetivo central é que cada um desses órgãos atue de forma conjunta e coordenada no Brasil inteiro. Agora, respira fundo e anota isso, porque aqui mora uma das maiores armadilhas de prova. A Constituição Federal, de fato, inclui a Polícia Ferroviária Federal no texto dela. No entanto, a regra do SUSP na nossa lei não inclui a Polícia Ferroviária Federal como integrante efetivo do sistema. E por que isso acontece? Simplesmente porque não existe uma realidade prática e operacional dessa força hoje no país. Então, se a questão da prova perguntar especificamente sobre os integrantes do SUSP, segundo a Lei 13.675, a Polícia Ferroviária Federal está fora, não vão cair nessa pegadinha. Seguindo em frente, vamos entender o famoso Pacto Federativo. Basicamente, como é que essa engrenagem roda no mundo real? A regra de ouro do SUSP se resume a 2 palavras: coordenação e cooperação. Pessoal, não existe em hipótese alguma subordinação ou hierarquia entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada ente da federação joga no seu próprio quadrado, rigorosamente dentro das suas próprias competências legais. Então, se a banca tentar te convencer de que os estados estão subordinados às ordens da União dentro do SUS, a alternativa está gritando de tão errada. A palavra mágica aqui é sempre cooperação. Para deixar o cenário ainda mais claro, a União tem o papel de definir a política e o plano nacional, ou seja, ela dá o norte geral. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios têm a tarefa de formular suas próprias políticas locais, de acordo com as necessidades deles, mas eles sempre precisam observar aquelas diretrizes nacionais que a União já fixou. É um alinhamento absolutamente estratégico e não uma relação de chefia. E agora a gente entra num terreno bem perigoso. A diferença entre princípios e diretrizes. É exatamente aqui que as bancas de concurso tentam causar o maior estrago possível nas provas. Mas a gente tem um truque mental infalível para isso. Pensem no número 4. Ele vai ser a nossa âncora para o artigo 4º, que é onde a lei lista um por um os princípios. Lembra que os princípios são a base de tudo? São aqueles valores morais mais profundos e os fundamentos operacionais, tipo a proteção dos direitos humanos ou a eficiência. Então associem, 4 é igual a princípios. E seguindo a mesmíssima lógica, a gente pula para o número 5, que liga direto ao artigo 5º. E adivinha? É lá que estão exclusivamente as diretrizes. Diferente dos princípios, que são mais focados em valores, as diretrizes são orientações de ação operacional. É a mão na massa. São comandos práticos para o dia a dia do agente na rua. Logo, 5 é igual a diretrizes. Para amarrar de vez esse conhecimento na cabeça, a melhor tática é buscar os termos âncora. Aquelas palavrinhas-chave que aparecem até o artigo 8º da lei. Funciona assim. A questão falou em respeito, proteção ou eficiência, a gente está falando de princípios, lá do artigo 4º. Agora, se a menção for para coisas como atendimento imediato, planejamento ou padronização,
Isso claramente é uma ação, então é diretriz, artigo 5º. Avançando um pouquinho, a gente tem os objetivos, no artigo 6º, que indicam os fins que a gente quer alcançar, as estratégias no artigo 7º, que são os caminhos e planos, e os meios no artigo 8º, que são literalmente as ferramentas, dados e os sistemas. Memorizar essas palavras resolve muitas questões sem suar a camisa. Passadas essas definições, vamos ver as regras práticas da lei e os requisitos para o ingresso nas carreiras. Atenção máxima aqui, galera, porque rolou uma mudança legislativa super recente e crucial, agora de 2023. Antes, a lei falava em uso progressivo e proporcional da força. Só que isso mudou. A redação vigente hoje exige o uso comedido e proporcional da força, alinhando muito mais com documentos internacionais de direitos humanos. Qualquer apostila desatualizada ou opção de prova que ainda tente te vender o uso progressivo está sumariamente errada. O termo correto é comedido. Outra coisa extremamente cobrada é a parte do ingresso nas instituições policiais. A lei é bem direta. Para entrar, tem que passar por exame de saúde e exame toxicológico. Só que o detalhe de ouro que cai na prova é o seguinte: esse exame toxicológico tem que ser obrigatoriamente com larga janela de detecção. Ou seja, ele precisa captar o uso de substâncias que ocorreu lá atrás, pegando um histórico de 30 dias até 6 meses. Se a alternativa do concurso omitir a frase larga janela de detecção, você já sabe que a opção está furada. E quanto à famosa transparência? A regra geral no SUSP é ter publicidade ampla mesmo para garantir o controle da sociedade. Mas muita calma com a ressalva da lei. As investigações policiais possuem natureza estritamente sigilosa. É muito comum a prova tentar te enganar dizendo que todas as informações do SUSP, inclusive as investigativas, são de acesso público. A gente sabe muito bem que isso é completamente falso. Chegamos na nossa reta final. É a hora do tudo ou nada. Momento de testar o conhecimento e consolidar nossa blindagem contra as piores armadilhas. Vamos simular um cenário. Imagina que caiu exatamente esta afirmação na sua prova. O atendimento imediato ao cidadão é considerado um princípio do SUS. Usando aquela nossa técnica matadora das palavras-chave, o que vocês marcariam aí? Se a resposta foi falso, parabéns. O atendimento imediato indica uma atitude, uma orientação prática e, portanto, é uma diretriz prevista lá no artigo 5º da lei. Como a gente estudou agora há pouco, os princípios lidam com fundamentos morais, como proteção e respeito. Essa tentativa de inverter diretriz com princípio é a coisa mais clássica do mundo nas provas de SUSP. Mas não vai mais enganar o pessoal que está acompanhando essa análise aqui. Além dessa, tem outras 4 frentes de ataque bem comuns dos examinadores. Primeiro, afirmar que a Polícia Ferroviária Federal compõe operacionalmente o SUSP. Está incorreto. Segundo, alegar subordinação entre os entes da federação em vez de cooperação. Incorreto também. Terceiro, citar o Ministério Extraordinário da Segurança. Isso é desatualização pura. Hoje as funções estão todas no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E quarto, omitir a exigência da larga janela no exame toxicológico. Estar vacinado contra esses 4 pontos é meio caminho andado para a nomeação. Dá uma olhada nessa tabela e tira aquele print mental para a revisão de véspera. O Pacto Federativo opera sempre por coordenação e cooperação. A ação do sistema precisa privilegiar a inteligência, dados e evidências, e não a força bruta. A formação dos agentes tem que ser continuada, baseada direitinho na matriz da Senasp. E um detalhe fortíssimo para a prova: a distribuição do efetivo pelo território deve ser feita estritamente por critérios técnicos, sem deixar espaço para decisões puramente políticas. Pessoal, um último conselho daqueles para levar para o dia da prova. O estudo da doutrina ajuda, sem dúvidas, mas para a lei do SUS, a leitura atenta da letra seca da lei, com um foco gigantesco nos artigos 3º ao 8º, é absolutamente inegociável. Decorar as palavras exatas do texto é o que vai construir a defesa perfeita contra as tentativas de confusão do examinador. E a gente chega ao fim da nossa análise de hoje. Com as armadilhas mapeadas e a distinção cristalina entre os artigos em mente, o desafio agora é aplicar isso na prática. Quem aí está focado em gabaritar tudo de SUSP na próxima prova? Continuem firmes, foco total na missão, e a gente se vê num próximo estudo.